Pronto. Pronto, pessoal, vamos começar a nossa aula. Parabenizar vocês aí que estão em pleno domingo assistindo a aula de física. Isso é um sinal de que ou vocês estão desesperados, ou vocês estão ávidos por melhorar o nível de vocês, né? Para a prova do Enem, demais vestibulares, ou os dois, né? Ou os dois. Juntando, como diz o ditado, juntando a fome com a vontade de comer, né? Bom, pessoal, é o seguinte, antes da gente começar essa aula de hoje, eu queria chamar a atenção e quero que isso fique gravado, esse registro aqui fique gravado, que é o seguinte, quando você está focado em um objetivo, obviamente que imprevistos vão acontecer nessa caminhada. Né? Você está ali focado, está focada no objetivo, vão ter imprevistos, tá? Isso é normal. Mas vai ter também, gente, pessoas que vão estar vibrando negativamente contra a gente. Vão ter pessoas que, por não terem a capacidade e a disposição de encarar um processo desse que é difícil, essas pessoas elas não vão se sentir satisfeitas com você que está encarando isso, com você que está correndo atrás disso. E em todo momento, essas pessoas elas vão tentar diminuir você, vão tentar encontrar falhas, defeitos e vão trazer todo tipo de energia negativa para você. Então, a dica é se afaste dessas pessoas, se afaste desse tipo de gente e também se conecte com a sua espiritualidade para que você esteja blindada. Alguém abriu o microfone, eu estou ouvindo o retorno. Pronto, acho que está certo agora. Para que você esteja blindada desse tipo de pessoa, desse tipo de energia. Porque esse tipo de pessoa vai sugar a energia de vocês. Então, de repente, você vai começar a perceber que a disposição que você tinha para estudar, ela diminuiu depois de um comentário de uma pessoa dessa. Depois de uma observação que uma pessoa dessa fez em relação a você. Você diminuiu a sua disposição, você diminuiu a sua vontade, você estava num pique, seu pique acabou diminuindo. Por quê? Porque esse tipo de gente vai atrair esse tipo de coisa. Então, repreenda isso aí, em nome do que você quiser, do que você acredita. Mas repreenda isso na sua vida. Esse tipo de gente, esse tipo de comentário, que caia por terra e que você continue mantendo a mesma pegada, a mesma energia, a mesma alegria, a mesma vontade de fazer as coisas. Porque, gente, isso acontece. A gente às vezes não acredita, mas acontece. Tem pessoas que têm esse poder de sugar a gente. São pessoas tão negativas, tão ruins, que elas têm esse poder. Mas que isso caia por terra. Que isso não prevaleça na vida de vocês, porque a gente sabe o quanto é importante para a gente conseguir, né? Muitos de vocês, eu sei que tem uma realidade muito difícil e que estão aqui com base em muito sacrifício e muita luta. E a gente tem que afastar todo o mal, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é ruim, que tenta fazer com que essa nossa vitória ela não aconteça. Mas vai acontecer, tá? Vai acontecer porque a gente está aqui hoje, domingo, para trazer isso para vocês. Amém? Amém significa que assim seja, tá? Então, independente da sua religião, da sua fé, que assim seja. Beleza? Bom, vamos lá então, gente. Primeira questãozinha aqui, eu quis trazer essa questão para fazer com vocês, porque é uma questãozinha que a gente vai usar uma habilidade bem interessante para resolver essa questão. De repente, pode ser que vocês achem de maneira inicial que fique complicado resolver uma questão como essa, mas assim, ó, é uma questão muito simples, tá? Uma questão muito simples e de algo que vocês têm uma certa dificuldade, que vocês apresentam uma certa dificuldade de vez em quando,
que é fazer questão de gráfico. Então, vamos ler aqui, ó. Eu quero a velocidade escalar média dessa partícula entre os instantes T1 e T2. Eu vou resolver isso aqui de duas maneiras. Tem como a gente resolver isso aqui de duas maneiras. De uma maneira complicada e de uma maneira muito simples. Tá? Aliás, eu vou resolver logo da maneira simples. Não vou mostrar a maneira complicada para vocês, não. Porque se a gente pode simplificar, para que a gente vai complicar? Muitas pessoas, em princípio, vão pensar acertadamente em fazer o seguinte. Bom, se eu quero a velocidade média, isso é um gráfico aqui, é um diagrama de velocidade em função do tempo. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou simplesmente pegar aqui essa área dessa figura geométrica aqui, ó, entre T1 e T2. Vou calcular essa área, que se vocês pararem para analisar direitinho, a figura geométrica que está se formando aqui é um trapézio. Então, você pode ter pensado, eu vou calcular a área desse trapézio, e a área desse trapézio vai me dar o ΔS. Se eu tenho o ΔS e o ΔT, eu consigo achar, se eu tenho o ΔS e o ΔT, que é o intervalo de tempo, eu consigo achar a velocidade média. Né? Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. E aí você acha a velocidade média. Só que eu não preciso fazer algo tão complexo para resolver essa questão. Por quê? Basta eu lembrar algumas coisinhas. Primeira coisa que eu vou lembrar aqui. O gráfico é uma reta. Primeira observação que eu vou fazer. Segunda observação que eu vou fazer. Se o gráfico de V versus T é uma reta, então temos um MRUV, um movimento retilíneo uniformemente variado. E 3 é lembrar o seguinte, que no MRUV, a velocidade média é a média aritmética esse coisa aqui é mudo, métrica das velocidades. Não tem esse I aqui não, viu? Das velocidades. Ou seja, vamos lá. No MRUV, a velocidade média é a média aritmética das velocidades. O que é uma média aritmética, gente? Eu fiquei desfocado aqui agora porque essa câmera ela é assim. Ela tem um foco dinâmico, aí ela às vezes dá uma desfocada. Mas vamos lá. O que é uma média aritmética? Uma média aritmética é você somar a quantidade de valores, uma determinada quantidade de valores, e dividir pela quantidade de valores que você somou. Então, se você quer fazer uma média entre 4 valores, você soma esses 4 valores e divide por 4, que é a quantidade de valores que você somou. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Bom, eu poderia calcular a área desse gráfico, a área desse trapézio, poderia determinar esse intervalo de tempo e encontrar a velocidade média usando essa fórmula aqui? Poderia. Isso daria muito trabalho. Mas eu poderia observar também, que é o ideal aqui que aconteça,
Que bom, aqui eu tenho um valor de velocidade e aqui eu tenho outro, que é justamente o valor aqui. O valor aqui é V1 e esse valor aqui é V2. V1 é o valor no instante T1, V2 é o valor no instante T2. Então, como eu quero a velocidade média nesse intervalo, então basta eu dizer o seguinte, que a velocidade média vai ser V1 mais V2 dividido por 2. Então, essa velocidade média... Nesse caso, são dois cálculos, né, professor? Oi? Vai ter que fazer dois cálculos, né? Um só nesse caso. Teria que fazer dois cálculos se eu fizesse calculando a área e depois viesse para cá para usar a fórmula da velocidade média. Só que como eu já fui para o macete direto, eu não vou precisar fazer dois cálculos. Eu só vou precisar fazer um cálculo. Beleza? Então, V Ok. é 4, V2 é 20 sobre 2. Então, a gente chega à conclusão que essa velocidade média vai dar 24 sobre 2 e 24 sobre 2, isso dá velocidade média igual a 12 metros por segundo. Resposta, letra B. Então, se você lembrar, olha o que é que você precisava lembrar. Eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, isso é uma reta. Se é uma reta, o movimento é uniformemente variado. Se o movimento é uniformemente variado, a velocidade média é a média aritmética das velocidades, ou seja, é você somar as velocidades e dividir pela quantidade de velocidades que você tem disponível. Nesse caso, eu tinha duas, V1 e V2. Somei e dividi por 2. Fiz uma média aritmética. Então, matematicamente, ó, uma questãozinha aí bem simplória, né? Bem tranquilinha no aspecto da matemática em si, tá bom? Vai cair questão da lista na prova? Será? Será? Ei, Será? vai? O que é que Vai você acha? colocar Vou deixar no que vai. imaginário de vocês. Vou deixar no imaginário. Bom, então tá Ô, aqui a professor, questão. Oi, pergunte. Pergunte. quando eu estava estudando, eu vi que essa fórmula da velocidade média, que no caso o senhor colocou V1 mais V2 e dividir por 2, Sim. eu vi que serve para quando tem tempos iguais na questão, e aí só soma e divide por 2. É verídico? Para tempos iguais? Não. T1 e T2 aí são instantes diferentes. São instantes diferentes. O que você viu aí foi uma outra coisa. Você deve ter visto aí para trechos iguais. Se você tem trechos de distâncias iguais, aí você pode usar isso. Não foi isso, não? Trechos de distâncias iguais, intervalos de tempos iguais, trechos diferentes de intervalo de tempos iguais. Não foi isso, não? Não é para Eu instantes acho que de foi tempos, isso mesmo. não é para instantes de tempos iguais, não. Para intervalos de tempos iguais. Por exemplo, você tem dois trechos de 2 horas, totalizando 4 horas. Você poderia fazer isso? Poderia. Ok? Sim. 2. Questão 2 aí, ó. A mesma coisa, tá vendo? No intervalo de tempo compreendido entre 0 e 15 segundos, a velocidade média do automóvel é igual a... Bom, aí a gente poderia fazer aqui, usar a mesma lógica. Eu vou fazer aqui do jeito que eu não fiz da vez passada. Ó, gráfico de velocidade, mesma lógica. Opa, gráfico de velocidade em função do tempo, ó. Velocidade em função do tempo. É uma reta. Opa, é uma reta, movimento uniformemente variado. Aí aqui eu vou pegar, qual é a figura geométrica que foi formada aqui, ó?
Vamos ver qual foi a figura geométrica que foi formada. A gente parar para analisar direitinho aqui, ó. Eu estou formando aqui um trapézio, né? Vamos delimitar bem o gráfico aqui, ó. Delimitar bem esse gráfico. Então, ó, formei aqui um trapéziozinho regular. Então, posso pegar aqui, calcular a área desse trapézio. Isso vai me dar o ΔS. Como é que calcula a área de trapézio? Ó, aqui eu tenho a base maior, chamar de Bzão. Aqui eu tenho a base menor, que eu vou chamar de Bzinho. Como é que eu identifico as bases de um trapézio, gente? São os lados paralelos desse trapézio, tá? São as bases. Aqui vai ser a altura, ó. A altura é o lado que é perpendicular às duas bases. Então, aqui vai ser a altura. Então, esse trapézio está deitado, Thalisson? Está deitado, né? Está com preguiça. Hoje é domingo. O trapézio deitou, né? Que não quer levantar da cama. Então, tá aí o nosso trapézio. A área desse trapézio vai ser igual numericamente ao nosso ΔS. Então, eu posso dizer aqui que ΔS ele é igual a base maior mais base menor, que é a área do trapézio, vezes a altura, né? Dividido por 2. Então, Bzão mais Bzinho vezes H sobre 2, essa é a área desse trapézio. Vamos lá, ó. O Bzão Ô, professor, é 24. Oi? se eu fizesse a velocidade média nesse instante 3 e no instante 15 e dividisse por 2, estaria errado? Não, estaria certo. Eu disse aqui, quando eu comecei a fazer essa questão, que eu iria resolver de uma maneira diferente. Ah, entendi. E nesse caso é uma maneira até mais difícil, né? É uma maneira até mais difícil. Se você enxergar diretamente que você poderia pegar o 4, somar com 24 e dividir por 2 e achar o resultado, tá lindo. Então, vezes a altura aqui, a altura é 15, dividido por 2. Então, esse ΔS aqui, ele vai dar, vamos lá, 24 mais 4, isso dá 28. Vai ficar assim, 28 vezes 15 sobre 2. Isso dá quanto? Isso dá 14 vezes 15. 14 vezes 15. Não é? Só que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Enxerguei uma coisa aqui, ó. ΔS é 14 vezes 15. E o ΔT é 15. Corto 15 com 15. Isso dá 14 metros por segundo. E isso seria eu fazendo o cálculo da área e aplicando a fórmula da velocidade média. Se eu não quisesse fazer assim, como é que eu poderia fazer? Qual seria a outra alternativa? A velocidade média vai ser V0 mais V dividido por 2. Quem é V0? V0 aqui, ó, 4 metros por segundo, isso é o V0. Quem é o V? Velocidade final aqui, né? 24 metros por segundo. Então, você faria 4 mais 24 dividido por 2. Isso daria 28 sobre 2. Velocidade média seria 14 metros por segundo. Ah, Thalisson, você recomenda que eu use qual método aí? Qual dos dois métodos você recomenda? Gente, eu recomendo que você use o método mais fácil, né? Mas pode ser que na hora que você esteja fazendo a prova, você não lembre do método mais fácil. E aí? Você use o método que você lembrar. O importante é você lembrar. Dúvidas? Não. Ok, então. Então vamos para a next. Vamos para a próxima. Aqui nossa resposta. Vamos ver qual foi o gabarito. Letra C. Letra C.
3. Questão 3. Do inglês tree. Lembrando, viu, gente, que a gente tem esse gabarito aí comentado, tá? A gente tem esse gabarito comentado no final da lista, então vocês devem consultar depois, tá? Porque às vezes também o gabarito comentado pode ser até que eu tenha feito usando um outro método. Vamos lá. Olha a pergunta. Em qual instante de tempo ocorrerá novamente o encontro entre o carro e o micro-ônibus? Então, vamos lá. No instante em que um sinal de trânsito fica verde, instante de tempo t igual a 0, um carro partindo do repouso inicia seu movimento com uma aceleração constante, cujo módulo é de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, gente, ó, para e raciocina aqui comigo. O que é que foi que ele acabou de descrever aí? Que movimento foi que ele acabou de descrever? Um carro partindo do repouso inicia seu movimento com aceleração constante, cujo módulo é de 2 metros por segundo ao quadrado. Que movimento é esse que acaba de ser descrito para o carro? MRUV. Perfeito. O carro descreve um M... Ixi, minha letra tá feia hoje, gente. Eu tô tremendo, porque eu não tomei cachaça hoje ainda. Por isso que eu tô tremendo. MRUV. Depois da aula aqui, quando começar a sofrência do jogo do Vitória, aí a gente inicia os trabalhos, né? Vamos lá, a velocidade inicial é quanto? É 0. A aceleração desse carro é 2 metros por segundo ao quadrado. E a posição inicial do carro é a mesma posição inicial do ônibus, que eu vou botar a letra B aqui para simbolizar buzu. Buzu, ó, ônibus, buzu. Tá ligado? Ah, não, é micro-ônibus, né? Então é um microbuzu. Vou colocar. Por que a posição inicial deles é igual? Porque eles estão partindo do mesmo lugar. Eles estão partindo do mesmo lugar. Tá? Estão saindo do mesmo lugar. Vamos lá. Então, no mesmo instante em que o carro parte do repouso, um micro-ônibus que se move com a velocidade constante de módulo 36 km por hora ultrapassa o automóvel. Então, eles estão partindo ali, né, do mesmo lugar. Só que o micro-ônibus está já em movimento. O microbuzu. Ô, Thalisson, nesse caso aí, a gente vai ter que levar em consideração se o automóvel ele é partícula ou se ele é um corpo extenso? Ele deu as dimensões do automóvel, deu as dimensões do micro-ônibus. Tipo, o tamanho do micro-ônibus ele deu, Não. o tamanho do automóvel ele deu. Então, você não vai precisar levar em consideração. Se você não vai precisar levar em consideração, eles estão sendo tratados como partículas. Tá? Muito boa a sua pergunta. Então, 36 km por hora aqui, ó. Que isso dá quanto? Isso dá 10 metros por segundo, né? Já vamos transformar aqui, que ninguém é besta. Ninguém é besta. Besta é sexta, sexta é dia. Vamos lá? Então, a posição inicial do buzu, do micro-ônibus, do microbuzu, isso é a mesma posição inicial do nosso carro. Então, vamos lá, ó. O que é que a gente quer? A gente quer um instante em que esses camaradas se encontram novamente. A gente já sabe que eles se encontram no início, né? na origem desse problema. Na posição inicial eles já se encontram. Mas quando é que eles vão se encontrar de novo? Aí eu preciso saber a função da posição aqui do carro. A função da posição do carro vai ser S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado
sobre 2. Por que que a função da posição do carro vai ser essa, professor? Vai ser essa porque o carro, ele descreve um MRUV. É só por isso. Agora eu vou substituir essas condições aqui, ó. Então, S do carro vai ser igual à posição inicial do carro, que eu vou chamar a posição inicial do carro de... Vou dizer que ela é 0. Poderia dizer que ela é qualquer valor, desde que esse mesmo valor eu colocasse como posição inicial do buzu, tá? No final das contas, a gente vai ver que a posição inicial do carro e a posição inicial do buzu não vão fazer diferença. Mas a velocidade inicial do carro, que é 0, parte do repouso, né? Vezes o tempo, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, chego à conclusão que a função da posição do carro vai ser igual a t ao quadrado, né? 2 aqui cancelou com esse 2, fica t ao quadrado. Essa aqui é a função da posição do carro que descreve um movimento uniformemente variado. Quem vai ser a função da posição do buzu? Aí, como o movimento dele é uniforme, eu tenho que S é igual a SO mais V vezes T. Então, S aqui do buzu vai ser a posição inicial, que a gente considerou 0, mais a velocidade, que é 10, vezes o tempo, T. Então, a função do buzu vai ser igual a 10T. Achei a função da posição do buzu e a função da posição do carro. Ok, mas o que é que eu queria fazendo isso? Qual era a minha intenção? A minha intenção era, bom, no encontro, se encontrou. O que é que tem que acontecer? A posição de um tem que ser igual à posição do outro. Ou seja, t ao quadrado, que é a função da posição do carro, tem que ser igual a 10t, que é a função da posição do buzu, do microbuzu. Então, vamos cortar aqui t com t ao quadrado. Chilepo, chilepo. Me lembrei agora aquele professor de matemática que viralizou na internet, quando ele ia cortar as coisas, falava chilepo, 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 pronto. Chame, 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 chame. T igual a quanto? T igual a 10 segundos. Que um professor de matemática não me veja resolvendo essa equação desse jeito. A equação de segundo grau, ela vai ter aí duas soluções, né? Mas uma a gente já conhecia, que era t igual a 0. T igual a 0 a gente já conhecia. A outra é t igual a 10. Então, problema resolvido aí. Resposta letra C. Dúvidas? Beber uma água aqui com meu copo colossal. Ô, professor, existiria outra forma de fazer essa questão ou essa é a única forma? A única forma. A única forma de você fazer essa questão seria... Todo problema de encontro, você tem, em tese, duas formas de fazer. Você pode determinar a velocidade relativa, a distância relativa e achar o tempo de encontro. Ou você pode determinar a função de um móvel, a função do outro e achar o tempo de encontro. Só que quando a questão de encontro ela envolve movimento uniformemente variado, aí obrigatoriamente você vai ter que achar a função da posição de um móvel, a função da posição do outro, igualar uma função com a outra, achar o tempo de encontro. Vai ser sempre isso, se estiver envolvendo movimento uniformemente variado com movimento uniforme. Se for só movimento uniforme, aí você pode achar por velocidade relativa. Beleza? Aham. E se as duas forem variadas, aí eu vou igualar também? Vai ter que achar a função também, de posição. Não tem para onde correr. Se correr, o bicho Entendi. se picar, o bicho come. Ô, professor, Oi? Diga. como é que eu identificaria que o carro está em MRUV e o microbuzu em MUV? MRU, exatamente. Né? Eu nem botei aqui que ele estava no MRU. Aqui, ó. Não botei aqui, ó.
MRU. Por que que eu identifiquei isso? O que é que foi que aconteceu aqui, ó? Olha lá, ó, para o carro, eu vejo que ele está partindo do repouso e iniciando o seu movimento com aceleração constante. Como ele fala que o carro ele tá iniciando o movimento com aceleração constante, a aceleração constante é uma característica do MRUV. Então, é MRUV. E a velocidade constante é do MRU. Perfeito. Carro com velocidade. Opa! Carro não. O microbus, ele se move com velocidade constante. Velocidade constante é uma característica do MRU. Então, identificar, tá, gente? Vocês precisam, em determinados momentos, pessoal, estarem sempre fazendo uma pergunta para si mesmos. Ó. O quão eu entendo esse assunto? Eu estou compreendendo esse assunto, esse conteúdo? Aí você vai fazer a seguinte pergunta. Beleza, eu quero fazer um teste se eu estou entendendo bem esse conteúdo. Qual é o conteúdo? Movimento uniforme. Pronto, então você vai ter que responder algumas perguntas básicas sobre o movimento uniforme. Primeiro, o que é o movimento uniforme? Eu sei definir o que é isso? Primeira pergunta. Segunda pergunta, eu sei identificar isso? Ou seja, se as características que me permitem identificar esse movimento. Terceira pergunta, eu sei as equações? Quarta pergunta, eu sei aplicar? Então, se você disse sim para essas 4 perguntas, você está bem. Se você disse não para alguma ou algumas dessas perguntas, você vai precisar revisar algumas coisas. Beleza? Let's bora, vamos go. Olá, ó. No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade. Olá. Vamos para a pergunta. O módulo da Outra lição, tu poderia voltar na outra rapidinho. Posso. É que eu vi ali que estava em quilômetros por hora. O senhor transformou para metros por segundo, não foi? Perfeito. Aquele 36 ali. Exatamente. Só que ficou 10 por quê? Dividir por 3,6. 36 Ah, sim. por 3,6. Dá 10. Dá 10. 10. 10. 10. Essa aqui é uma questão bem legalzinha, gente. Bem legalzinha. Essa próxima aqui, que nós vamos resolver. O módulo da velocidade com que a embarcação se move no rio é... Aqui. Vamos lá. Uma pequena pedra é abandonada por você. Cadê Mariana? Tá aí? Mariana, conhece essa música? Sou eu que tô falando Você aqui. tá perguntando, Você não reconheceu a voz, não, foi? conheci essa voz linda, voz bonitona. Ô, Olá. tio, eu já vi aqui de cara que essa questão não tá pedindo nem tempo e nem tá dando tempo. Tu já vai usar a Torcelli, né? Não vai usar a Torricelli, tio. Não vai usar a Torricelli, tio. Por quê? Porque essa questão não é só de movimento uniforme. Essa questão é de movimento uniforme, ou não é só de movimento uniformemente variado, ela é de movimento uniformemente variado e de movimento uniforme, vai envolver os dois. E aí é uma questão de encontro, inclusive, de encontro. Encontro não, mas é uma questão que não vai envolver só o movimento uniforme. Tá? Vamos lá, vamos ler, vamos entender essa questão. Uma pequena pedra é abandonada do repouso. Nem precisa dizer que era abandonada do repouso. Mas disse aqui que é abandonada do repouso. Ou seja, a grife isso aqui diz que a pedra tem uma velocidade inicial igual a 0. Do alto de uma ponte que fica 45 metros acima do nível do mar, do nível da água. 45 metros acima do nível da água. Então, essa é esse 45 metros aqui é a distância que a pedra vai percorrer, né? De um rio que passa por baixo de
por baixo de ar. Ok. A pedra cai dentro de uma pequena embarcação que se move com velocidade constante e que estava a 12 metros de distância do ponto de impacto no instante em que a pedra foi solta. Acho que tem uma imagem. Não tem uma imagem, não. Ô, professor, nessa questão aí, já que ele está falando de lançamento, eu teria que usar gravidade? Vamos ter que usar, vamos ter que usar. Aqui, ó. E ele não deu, né? Como ele não deu, você considera que a gravidade na Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. Mas aqui, eu vou tentar desenhar Professor, o que é esse problema. Oi? Pergunte. então essa questão é de queda livre, né? É uma questão de movimento uniformemente variado. E a queda livre é um movimento uniformemente variado. A gente vai resolver como um movimento uniformemente variado aqui. De boa. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer um desenhozinho aqui, um esboço disso. O que é que está acontecendo aqui? Ó. Vamos lá. Ó. O que está acontecendo aqui é o seguinte, gente. Aqui eu tenho o barco. Tá? Que é o barco. Barco não, gente. Barco. Que é o barco. Aqui eu tenho a pedra, tá? A pedra. O que é que vai acontecer, gente? A pedra vai cair 45 metros. O barco vai andar 12 metros. De modo que aqui nesse X, eles vão se encontrar. É isso que vai acontecer. Eu quero saber qual é a velocidade desse barco para que isso aconteça. Bom, o que é que eu vou fazer? Vamos lá. O que é que eu tenho sobre a pedra? Sobre a pedra, eu tenho a velocidade inicial da pedra, que é 0. Eu tenho a aceleração da pedra, que é a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho o ΔS, que a pedra vai percorrer, que vai ser 45 metros. Eu tenho como achar o tempo? Tem como achar o tempo? Tem. Vamos lá, ó. Que a gente vai usar a equação horária da posição, movimento uniformemente variado mais uma vez. ΔS é igual a V0T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Então, ΔS é 45. Velocidade inicial é 0. Como é 0, isso aqui tudo vai ser 0, né? A aceleração é 10 vezes T ao quadrado dividido por 2. Então, vai ficar assim, ó, 45 é igual a 5 vezes T ao quadrado. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 45 dividido por 5. Isso é o nosso T ao quadrado. Logo, T ao quadrado vai ser igual a 9, né? 45 dividido por 5 vai ser 9. Então, T vai ser igual a 3 segundos. Então, a pedra demora 3 segundos para chegar aqui. Só que eu quero que o meu barco também chegue aqui no X no mesmo momento que a pedra chega. Então, vamos lá. Quanto é que tem que ser a velocidade do barco para isso? Vamos para o barco. Para o barco. O que é que a gente vai ter para o barco? A gente quer a velocidade do barco, não é? A distância que o barco vai percorrer vai ser 12 metros. E o tempo que ele vai gastar para percorrer esses 12 metros tem que ser o mesmo tempo que a pedra gastou, que são os 3 segundos. Então, vamos lá. Ó. Vou resolver aqui agora. Velocidade do barco. Seu ΔS dividido pelo ΔT. Ou seja, vai ser 12 dividido por 3. A velocidade do barco vai ser igual a 4 metros por segundo. Resposta correta. Letra
B de Deus. Olhem aí, reflitão. Olha só. Ó, aquela fórmula de velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes gravidade vezes altura. É para quê mesmo? Ali é a equação de Torricelli, meu lindo, ó. Só quando você tem uma queda livre. Ó. É a equação de Torricelli, certo? Só que na queda livre a velocidade inicial é sempre zero. Na queda livre a aceleração é sempre a gravidade. E na queda livre o ΔS é sempre a altura. Olha o que você vai ter. V ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H. É a equação de Torricelli. Luiz Eduardo, meu querido, usar H igual a G vezes T ao quadrado seria mais fácil. Se você lembrar da fórmula, ótimo, lindo. Mas se você não lembrar, se você lembrar das equações, ó, observe, se vocês sabem as equações do movimento uniformemente variado, vocês resolvem qualquer questão de movimento uniformemente variado, inclusive as questões de queda livre e de lançamentos verticais. Então, perceba que a quantidade de fórmulas que você precisa memorizar diminui a partir do momento em que você enxerga uma queda livre e um lançamento vertical como um movimento uniformemente variado. Você não precisa ficar decorando um monte de fórmula. Tá bom? Ô, professor, se tivesse jogando essa pedra para cima, aí o 45 ele seria negativo? A gravidade seria negativa. Ah, entendi. Seria usar o G negativo. Beleza? Cinco agora. Asp, sex, amant. Vamos lá. No instante em que os carros se encontram, então tem que saber esse instante, o movimento do carro B é classificado como. Então tem que saber a velocidade do carro B no instante que esses carros se encontram. Vamos lá, dois carros A e B percorrem uma mesma estrada e as suas respectivas funções horárias da posição são dadas por SA igual a 2t menos 5 e SB igual a t ao quadrado menos 4. Ok, vamos lá, ó. Então, no encontro, o que é que rola? SA igual a SB. Ou seja, 2t menos 5 é igual a t ao quadrado menos 4. Galera, temos um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado, né? Quem é que está em movimento uniforme? A ou B? A. A função de A é uma função de movimento uniforme, né? Função de primeiro grau. Quem está em movimento uniformemente variado é o B, função de segundo grau, né? Vamos lá, vamos resolver aqui essa equaçãozinha, né? Olha, o que eu vou fazer para resolver essa equação? Vou passar tudo para o lado direito. Sou desses, passar tudo para o lado direito. Vai ficar assim, ó. 0 é igual a t ao quadrado menos 2t menos, então, mais 1. Quando eu passo menos 5 para o lado de cá, fica mais 5 menos 4 fica mais 1. Então, tem uma equação de segundo grau aí, né, gente? Meu Deus do céu, tem tanto tempo que eu não resolvo uma equação de segundo grau. Como é que resolve uma equação de segundo grau? Ai, meu Deus, e agora? Como é que resolve uma equação de segundo grau? Bhaskara, lembra do Bhaskarinha? Vocês lembram do Bhaskara? É mais rápido. Oi? Sobe para o adulto é mais rápido. Mais rápido, né?
Dá quanto aqui por soma e produto? Ó, vai ter que Menino, resolver a equação de segundo grau, tá, gente? Como é que resolve a equação de segundo grau aí, soma e produto? Isso vai dar B ao quadrado menos 4 vezes AVC. Aí seria usando o Bhaskara. Mas aqui, resolvendo essa equaçãozinha aqui, ó, a gente acha que o T é igual a 1 segundo, tá, gente? O T é igual a 1 segundo. Vamos lá. Então, T igual a 1 segundo é o meu instante de encontro aqui, tá? 1 segundo, então, vamos lá. Só que não é isso que eu queria, né? O que eu quero é a classificação do movimento de B. Nesse instante de encontro. Já achei o encontro. Agora, para classificar o movimento de B, eu preciso saber a velocidade de B nesse instante. A equação da velocidade de B vai ser V igual a VO mais AT. Então, a velocidade inicial de B é quanto? Quanto é a velocidade inicial de B? VB vai ser igual. Velocidade inicial de B é zero. Como é que eu sei que é zero, professor? A equação da posição de B é S igual a SO mais VOT mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Observe que... Meu pai? Oi? Tem uns meninos chamando aqui. Oi, Já meu... vai, só um minuto. Oi, meu pai. Tem uns meninos chamando aqui, meu pai. Ô, tio, desculpa, o microfone tá aberto. Valeu, tio. Vamos lá. Ainda bem que foi só um menino chamando meu pai, né? Já pensou ser outra coisa? Ainda bem. Jesus. Jesus. Teve uma vez que um aluno, numa aula online, acho que ele estava no celular, né? Aí ele deixou o microfone aberto. Aí ele pegou e gritou assim: Ô, maninha, traz um papel aí para mim. Aí a mãe falou assim, aí eu dava para ouvir a mãe dele gritando: Oxe, levante e pegue a menina, eu tô cagando. Rapaz, como é que continua a aula depois disso? Falei, então, né, meu jovem, nem precisa saber disso não e tal. O menino saiu da aula, velho, desconectou na hora, tadinho. Coisas do online, né, que pode acontecer. Bom, vamos lá, a velocidade inicial é zero. Então, não aparece aqui. Quanto é a aceleração? Eu sei que o A sobre 2 vai ser igual a 1. Por que 1? É o que está multiplicado no T ao quadrado. Então, se A sobre 2 é 1, A sobre 2 é 1, então a aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a função aqui da velocidade vai ser igual a 2 vezes t. Só que eu quero saber quanto é a velocidade no instante 1 segundo. Então, VB no instante 1 segundo vai ser igual a 2 metros por segundo. Agora, eu já posso classificar esse movimento. Esse movimento é progressivo ou regressivo? Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Ô, professor, não entendi essa parte aí depois que o senhor anulou a velocidade inicial, de onde tirou esse 2t. Porque a aceleração é 2. Você não entendeu por que a aceleração é 2, né? É. Porque a aceleração, observe, eu vou comparar os termos. A aceleração dividido por 2, isso vai ser igual ao número que está multiplicando t ao quadrado. Qual é o número que está multiplicando t ao quadrado? É 1, né? Então, a aceleração sobre 2, ela vai ser igual a 1. Logo, a aceleração vai ser 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Aí eu substituí aqui, ó, no lugar de A, eu coloquei 2. Aí fica VB igual a 2T. Só que como eu quero saber quanto é a velocidade de B no instante do encontro, aí no lugar do T eu coloco 1, que é um instante de encontro. Então, VB vai ser igual a 2 metros por segundo.
Então, achei o VB, achei a aceleração, eu vou classificar o movimento agora. Então, a classificação do movimento será: como a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Como a velocidade e a aceleração aqui, ó, tem o mesmo sinal, então o movimento, além de ser progressivo, ele vai ser acelerado. Então, a resposta correta é a letra C. Entendeu? 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 Chatinha essa, viu? Pouquinho, né? Pouquinho. Essa daqui é legalzinha, porque ela vai explorar bastante coisas. Essa questão aqui não é uma questão estilo Enem. Seria mais uma questão estilo baiana. Por quê? Porque cada alternativa, ela acaba se 10, Caio, com K, 10. Cada alternativa, ela acaba se desdobrando em uma nova questão. Tá? Cada alternativa acaba se desdobrando em uma nova questão. Então, vamos lá. Vamos lá. A, B, C, D, E, tá vendo? Vamos ter que analisar cada uma delas. Então, o gráfico a seguir é um arco de parábola representando a posição de um móvel que se desloca sobre uma trajetória retilínea em função do tempo. Que movimento é esse, gente? Se eu tenho um arco de parábola no gráfico de posição em função do tempo, o movimento... MRUV. MRUV. Eu tenho um MRUV, obrigatoriamente. Aí vamos lá, né? Ver o que a letra A, se a letra A é verdadeira, ou se ela é falsa, ou se ela é cínica. Vamos lá. O móvel passa pela origem. Você sabe quando é que uma alternativa ela é cínica? Você sabe quando ela é cínica? É quando ela tem cara de verdadeira, velho. Quando ela tem cara de verdadeira, mas ela é falsa. Aí ela é cínica. Você olha assim para ela. Olha que cínica, rapaz. Olha que cínica, que bandida é a alternativa que é assim, tá? Vamos lá. Letra A. O móvel passa pela origem da trajetória no instante 2 segundos. Não, pessoal. Não. O móvel passa pela origem no instante 1 segundo e no instante 3 segundos. Esses são os instantes que o móvel passa pela origem. No instante 2 segundos, o que é que está acontecendo com o móvel? Bom, no instante 2 segundos, ele vai estar aqui, ó, ele vai estar em repouso. Ou seja, esse é o instante em que ele inverte o sentido do movimento. Então, vai acontecer inversão do sentido do movimento. O sentido do movimento. Inclusive aqui, ó, o movimento ele era, ó, até aqui, até 2 segundos, o movimento ele era regressivo, ó. A posição está diminuindo, tá vendo? A partir dos 2 segundos, o movimento passa a ser o quê? Progressivo, ó. A posição vai aumentando, ó, vai crescendo de novo, ó. Então, o sentido do movimento é invertido a partir dos 2 segundos. Beleza? Então, essa alternativa aqui, ela é o quê? Ela é falsa mesmo, né? É falsa mesmo. O móvel inverte o sentido do seu movimento nos instantes 1 e 3 segundos. Não, a gente já viu que nos instantes 1 e 3 segundos o móvel passa pela origem. Então, falso. O módulo da posição do móvel no instante meio segundo é igual a 2 metros. Aí a gente vai precisar saber a função da posição desse móvel. Vamos lá achar a função da posição desse móvel. Temos aqui a posição inicial, né? Nosso S0. Vamos achar a função da posição desse móvel. Para achar a função da posição, a gente vai precisar de pelo menos 2 pontos.
Então, vamos lá. A função da posição é S igual a S0 mais V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Olha, posição inicial a gente já sabe quanto é. Posição inicial, S é igual a posição inicial, que é 3. Mas a gente não sabe quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração, para que a gente saiba quem é essa função. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir 2 pontos aqui para achar o valor da velocidade inicial, o valor da aceleração. O primeiro ponto que eu posso substituir é o ponto quando a posição é 0, o tempo ele é 1, né? Então, 0 é igual a 3 mais V0 vezes t, que é 1, mais A vezes t, que é 1, ao quadrado, dividido por 2. Então, 0 é igual a 3 mais V0 mais A dividido por 2. Então, a gente pode dizer que menos 3 é igual a V0 mais A sobre 2. Tem uma equação aqui, ó, e 2 incógnitas. Vou precisar de outra equação, mantendo essas 2 incógnitas, para formar um sistema e achar o valor de V0 e achar o valor de A. Então, vou pegar outro ponto. Posso pegar esse ponto aqui, ó, quando a posição é menos 1. Quando a posição é menos 1, o tempo é 2. Posso pegar esse ponto. Vamos lá, ó. Menos 1 é igual a... Thalisson, sua prova vai valer 7, né? Cada questão vale 7 décimos. É igual a 3. Eita, glória, viu? Aleluia. 3 mais V0 vezes T. O T é quanto? É 2. Mais A vezes o T, que é 2, ao quadrado, sobre 2. Então, menos 1 é igual a 3 mais 2V0 mais 2 ao quadrado, 4 dividido por 2 dá 2, mais 2A. Então, menos 4 é igual a 2V0 mais 2A. Eu tenho outra equação. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver esse sistema de equações. Resolvendo esse sistema de equações, eu acho o valor de V0 e acho o valor de A também. Então, fazendo essa resolução desse sistema de equações aqui, deixa eu ver quanto é que eu acho aqui de A e de Ô, professor, essa seria uma questão considerada difícil pelo TRI? Dificílima, né? Uma que não dá nem para aplicar TRI aí, porque essa questão não é uma questão... não é uma questão... Como é que diz? Estilo Enem, tá? Mas é uma questão muito difícil. Tem que fazer muita coisa. A gente acharia aqui, ó, V0, resolvendo essa equação, esse sistema de equações, a gente acharia V0 igual a menos 4 metros por segundo e A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, achamos o V0, achamos o A. Vamos lá ver a letra... Qual é a letra? A letra C. Eu quero saber na letra C se no instante meio segundo a posição é 2 metros. Então, a função da posição ficou S igual a 3 menos 4t mais t ao quadrado. A função da posição ficou assim. Então, no lugar do t aqui, eu vou colocar o meio segundo. Colocando no lugar do t o meio segundo,
eu não acho 2 metros. Eu não vou achar esse valor de 2 metros. Então, o que é que está aqui a nossa letra C? Está falsa também. O módulo da velocidade no móvel no instante meio segundo é 2 metros por segundo. Bom, como é que aqui a gente teria que determinar a equação da velocidade? V igual a VO mais A vezes T. Então, V é igual à velocidade inicial, que é menos 4, mais A, que é 2, vezes T. Então, teria que fazer o quê? Substituir o tempo, meio segundo. Vou deixar isso aí para vocês fazerem de treinamento. Tanto substituir o meio segundo aqui nessa função, quanto substituir o meio segundo nessa função aqui. Aí vocês vão achar que a velocidade não dá 2 metros por segundo se você substituir isso aqui. Então, a D está falsa também. A D está falsa. E a letra E, a aceleração do móvel no instante meio segundo é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Sim, a aceleração do móvel é 2 metros por segundo ao quadrado, não só no instante meio segundo, mas como em qualquer instante. Letra E. Se você já visse a letra E, já visse que a letra E era isso, você já poderia até, a partir do momento que você acha a aceleração, você já poderia já chegar à conclusão de que era a letra E, sem precisar fazer as outras. Tá? Lembrando que essa questão aqui é uma questão estilo baiana, né? Inclusive, essa Unip aí, quem faz a prova da Unip é a própria Strix. Mas eu trouxe essa questão mais pela abrangência de coisas que ela cobra. Então, ela traz muitas situações, né? Desde a interpretação do gráfico até a análise das funções. Então, por isso que eu trouxe essa questão, tá bom? 7. Será que vocês conseguem resolver essa questão 7, gente? Estou me perguntando aqui agora. Será que vocês conseguem? Será que vocês acham a resposta dessa questão 7? Será? 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 Eu quero que vocês olhem essa questão 7. Dá um tempinho aí que a gente faz. 5 minutos. Eu quero que vocês olhem essa questão 7. Eu vou voltar aqui rapidinho. E olhem essa questão 4. Tem diferença de uma questão para outra? A questão 4 aqui que a gente fez, olha a questão 7. Eu percebi que não, porque as duas pedem gravidade, né? As duas, não é nem o que elas vão estar pedindo, são diferentes, mas é o mesmo problema. É algo que está caindo e um carro que está passando embaixo, ou um móvel que está passando embaixo, e que, enfim, vai ter que cair, o objeto vai ter que cair, de modo que os tempos em que essas ações são executadas são os mesmos. Então, o que eu fiz na questão 4, vocês vão ter que fazer na questão 7. Mesma coisa. O raciocínio que eu vou usar aqui para resolver vai ser o mesmo raciocínio. Tá? E vocês precisam, gente, ter consciência disso. Quanto mais questão você resolve, quanto mais diferentes são essas questões, mais maneiras diferentes de cobrar o mesmo assunto ou os mesmos assuntos você vai vendo. E por que que isso é importante? Isso é importante porque, na medida em que você vai se aprimorando nesse processo de resolver questões, fatalmente, quando você chegar no Enem, ou quando você chegar no vestibular da UESB, ou quando você chegar no vestibular da UNEB, vai cair uma questão parecida com alguma outra questão que você já resolveu. E aí a sua possibilidade de acertar essa questão aumenta. Tá? Vocês já sabem qual é a tarefa de vocês.
Vocês vão pegar depois essa lista e tentar fazer por vocês mesmos. Essa é a tarefa. Individualmente, você vai tentar fazer essa lista. Depois que você fizer essa lista, enquanto você estiver fazendo ela, você vai ter dificuldade, você não vai lembrar de algumas coisas. Aí você volta para a gravação da aula, que você vai estar com o link na mão. Você volta para a gravação e vai ver, pô, como é aqui que resolve essa questão e tal. E aí você vai chegar na resposta. E aí você vai evoluir. E aí, como disse Albert Einstein, uma mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Então, se você aprende uma coisa, você jamais vai voltar a ser como você era antes de ter aprendido isso. É isso que Einstein estava querendo dizer. Mas vamos lá, vou fazer essa questãozinha. Aqui houve uma generosidade. Habla mesmo. Lacrei. Uhul! Estou? Vamos lá. Tem a gravidade, eu quero saber qual a distância D em que o automóvel se encontra da passarela no instante do lançamento. O que eu quero saber é isso aqui, ó. Quero saber quem é isso aqui, ó. Pela imagem aí. Uma pequena pedra, uma pequena pedra é lançada verticalmente para baixo, de cima de uma passarela de altura H. O que é que eu tenho da pedra? Pedra. É um lançamento vertical, então é um MRUV. Então, o que é que a gente tem de informação desse MRUV? Eu tenho o ΔS, que é essa altura aí, ó, que ele falou. Gente, minha letra tá feia. É 8,75 metros. A velocidade inicial com que ela é lançada é 15 metros por segundo, até atingir um automóvel de comprimento L que trafega, para atingir um automóvel de comprimento L que trafega em uma rodovia plana se aproximando da passarela. No instante que a pedra é lançada, o automóvel está com a velocidade de 12 metros por segundo e aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, o automóvel ele não está em movimento uniforme. Então, sabendo que a pedra atingiu a rodovia imediatamente após a traseira do automóvel ter passado pelo ponto de colisão, eu quero determinar qual é a distância que o automóvel se encontra da passarela no instante do lançamento. Vamos lá. Eu tenho a aceleração aqui da pedra também, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu vou precisar saber o tempo aqui que a pedra demorou para descrever esse movimento. Do automóvel, o que é que a gente vai ter? O automóvel também descreve MRUV. Por quê? Porque ele tem aceleração. Tem aceleração constante, tá no MRUV também. Então, o automóvel ele tem uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. Ele tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Eu não sei quanto é o ΔS que na realidade, o ΔS que esse automóvel percorreu vai ser os 3,5 metros dele, mais o Dzão, que é o que a gente quer saber. E o tempo desse automóvel eu não sei, mas eu sei que ele vai ser o mesmo tempo da pedra. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo da pedra, substituir aqui embaixo no do automóvel e achar o valor de Dzinho. E o problema vai estar resolvido. Vamos achar agora aqui o tempo da pedra? Aproveita esse... Professor, ali no ΔS está escrito o quê? O do MRUV, do automóvel? 3,5 mais D, que é o que a gente quer achar. Ó. É o D aqui. Ah, entendi. Beleza, vamos lá. Porque a conta ele se move, né? Tanto que ele se move. Vamos lá. Então, para a pedra, a gente vai ter que ΔS é igual a V0T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. O ΔS é 8,75.
Isso é igual a o V0, que é 15, vezes o t, mais a aceleração, que é 10 vezes o t ao quadrado, dividido por 2. Então, a gente vai Ô, ter... professor, como é que eu sei que esse 15 metros por segundo é a velocidade inicial e não a final? que ele diz uma pedra é lançada verticalmente para baixo a uma velocidade de 15 metros por segundo. Ou seja, a velocidade que a pedra parte do lançamento é 15 metros por segundo. É a velocidade que ela está partindo. Que o movimento da pedra se inicia, né? Porque quando ela é Entendi. lançada é onde está começando, né? O movimento. E aqui, gente, vai dar uma equação de segundo grau, né? Uma equaçãozinha de segundo grau. Que delícia. Ui, que delícia. Resolvendo essa equação de segundo grau, tá? Eu já vou colocar o valor aqui, tá? A gente vai achar t igual a 0,5 segundos. Como é que você vai resolver essa equação de segundo grau? Faz o seu Bhaskara lá, tá? Bonitão, que eu não vi você nascer. E você vai achar meio segundo aqui o tempo que a pedra vai demorar. Agora eu vou para o automóvel. Vamos para o auto. Para o automóvel, a gente vai ter a mesma equação. ΔS igual a V0t mais A vezes t ao quadrado sobre 2. Só que o ΔS do automóvel é 3,5 mais dzão. Isso é igual a velocidade inicial do automóvel é 12 vezes o t, que é 0,5, mais a aceleração, que é 4, vezes o t, que é 0,5, ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, resolvendo aqui essa equação, a gente vai achar d igual a quanto? Vamos achar d igual a, estou olhando os valores aqui mesmo, 3 metros. Está resolvido aqui, 3 metros. Então, resolvido aí o nosso problema. Ó, a resposta, letra C. Letra C. Mas, basicamente, o que a gente fez foi a mesma coisa que a gente fez na questão 4. O modus operandi, a maneira de resolver foi a mesma. Mesma lógica que eu usei para fazer uma, usei para fazer a outra. Agora, essas continhas aí, chatinhas, resolver uma equação de segundo grau, usar um Bhaskara. Isso vocês já sabem. Resolver uma algebrinha ali daquilo ali. Né? 12 vezes 0,5 dá 6. 4 dividido por 2 dá 2. 0,5 ao quadrado dá 0,25. 0,25 dividido por 2. 0,25 vezes 2 dá... vai dar 0,5. Aí você vai pegar 0,5 e somar com 6. Isso dá 6,5. Você pega o 6,5, subtrai de 3,5, dá 3, né? Chega na resposta. Enfim, esse desenvolvimento algébrico aí, isso é uma coisa que vocês vão precisar fazer quando vocês estiverem treinando por vocês mesmos. Ok? Questão 8. Puta lição, essa camisa tua aí não tem nada a ver contigo, velho. Tu é tão gente boa, tinha que ser Bahia. Você tá vendo que você tá errado. Deixa eu ver aqui como é que faz banir da aula. Banir da aula, deixa eu ver. Mariana, banida da aula. Eu acho que tem pessoas que querem ser banidas da aula, né, gente? O Vitória é colossal, Mariana. Não sei se você sabia disso, mas o Vitória é colossal, minha irmã. Colossal. Respeito maior do Nordeste. Beleza? Vamos lá. Universidade Federal de quê? De GD. Não faço a mínima ideia. O que é o FGD? Alguém descobre aí, gente, o que é o FGD? Vamos lá.
que é que a gente quer calcular aqui? Qual será o tempo de queda livre? Federal de Grandes Dourados, tio. De quê? Grandes Dourados. É uma Grandes cidade. Dourados. Nem sabia que isso existia no mapa. Fica em que estado? Grandes Dourados? Fica em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, terra do agro. Vamos lá. Desprezando a resistência do ar e outras formas de atrito, considerando a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo, qual será o tempo de queda livre para uma pessoa de 65 quilogramas que salta num rope jump de altura de 79 metros, se o sistema de travamento não funcionar durante a queda? Ô, Jesus! Que coisa, né, pessoal? Não vai sobrar nada, né? Aqui a questão foi de boinha, né? Deu a equação, ó. Y igual a Y0 mais V0 mais... Ou seja, a equação da posição de movimento uniformemente variável. Deu isso. Vamos lá. Vamos destacar aqui o que é que a gente precisa. Bom, tem uma velocidade inicial, que é 0. Tem uma aceleração, ó, que é 9,8. Temos Pode aproximar? O nosso ΔS. Oi? Pode aproximar 9,8 para 10? Pode aproximar 9,8 para 10. Porque senão fica quebrado, né? Fica quebrado. Pode aproximar 79 para 80 também, né? Pode fazer umas aproximações aqui nessa questão. Posso dizer que 79, aproximadamente 80, né? 80 metros. Posso dizer aqui que isso aqui é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá, reunir as nossas informações. Temos o ΔS, que vai ser os 80 metros. Temos a aceleração, que vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Temos a velocidade inicial, que é 0. Queremos saber o tempo. Vamos lá. Então, qual é a equação que a gente vai usar? ΔS igual a V0T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. ΔS é 80. Velocidade inicial é 0, então isso aqui não vai... Ô, Thalisson, essa questão dava para ir por Torricelli? Não, porque está sem tempo, mas não quer. O que ele quer é o tempo. Então, está sem tempo, mas quer o tempo. Então, você não vai usar Torricelli. Você só vai usar Torricelli quando você está sem tempo e o que você quer não é o tempo. Entendeu? Entendi. 80 vai ser igual a 5 vezes T ao quadrado. O T ao quadrado vai ser igual a 80. Ô, professor, então não vou usar esse peso aí que ele me deu para nada, né? Para nada. Isso é um distrator. Então, T ao quadrado é igual a... Isso é para ele querendo saber se você tem consciência de que os movimentos sob a ação da gravidade, eles não dependem da massa do corpo, né? Se não o peso, né? A massa. Mas não depende da massa. Porque a pessoa multiplica pela gravidade para achar o Exatamente. peso. Depende do peso, mas não depende da massa. Tá, gente? Entendi. Então, o tempo aqui vai ser 4 segundos. Beleza? Vamos para 9. 9. Uma pedra foi arremessada verticalmente para cima, a partir do solo, e permaneceu no ar por 4 segundos até regressar ao solo. Desprezando a resistência do ar, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura máxima atingida por essa pedra foi de... Bom, a gente tem aqui o tempo de voo, que é 4 segundos. A gente tem a aceleração, que é 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai ter, se a gente considerar a volta, quando a pedra atinge a altura máxima, voltando, ela está em queda livre. Então, se a gente considerar a queda livre na volta,
Na ida é um lançamento vertical para cima, mas na volta é uma queda livre. A gente pode considerar que a velocidade final do lançamento vertical para cima, ela é zero, que atinge a altura máxima. ΔS aqui é a altura máxima, que é o que a gente quer saber. Se a gente considerar um lançamento vertical para cima, aí considerando esse lançamento vertical para cima, a gente vai ter que tomar o tempo de subida, que vai Ô, ser... professor, se ele me perguntasse, tipo assim, a aceleração no ponto máximo, eu não ia poder dizer que ela é nula, né? Não, a aceleração no ponto máximo vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Porque a Entendi. aceleração é constante. A aceleração é a mesma no ponto mínimo, no ponto máximo, no solo, no meio, em qualquer lugar. A aceleração vai ter o mesmo valor, que vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, a gente pode dizer que ΔS é igual a V0T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Eu vou considerar a queda livre, tá, gente? Então, o ΔS da queda livre vai ser o H máximo. Velocidade inicial da queda livre vai ser 0. A aceleração é 10 vezes o tempo, que vai ser 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. E aí, a gente fazendo essa continha aí, a gente chega ao valor de 20, né? O H máximo vai ser igual a 20 metros. Professor, se eu tivesse feito como lançamento vertical para cima, estaria certo? Estaria, mas você teria que achar a velocidade inicial aqui. Aí você teria que fazer achando a velocidade inicial. Eu preferi fazer fazendo a queda livre voltando, porque subindo você tem um lançamento vertical para cima. Voltando, você tem uma queda livre. Eu preferi usar o trecho voltando, porque o resultado da questão sai muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais direto. Professor, então, tipo, se ele não especificar se ele quer a ida ou a volta, eu posso escolher, né, no Você caso. pode escolher no caso de um problema desse aí. Você escolhe o que é mais fácil. Sempre. E a última questão, a derradeira questão de hoje. Vamos lá. Eu quero o tempo necessário para que os atletas atinjam velocidades idênticas. Ok. Eu tenho duas funções de posição aqui, né? Essa e essa. Ambas são funções de movimento uniforme. A gente vai ter que o SA vai ser igual a C vezes T, só que C é 6, ó. Vai ser 6T. O SB vai ser igual a D, só que o D é 5, mais B, só que o B é 10, vezes T, menos A, só que o A é 2, 2 vezes T ao quadrado, dividido por 2. Né? Beleza. Eu quero saber, para que eles atinjam a mesma velocidade, a velocidade tem que ser 6 metros por segundo. Por que, professor, 6 metros por segundo? Porque, pessoal, a velocidade do móvel A ela é constante, já que isso aqui é um movimento retilíneo uniforme. Isso aqui é um MRUV. Então, a velocidade do móvel A é 6, que é a constante desse movimento, 6 metros por segundo. Então, eu quero saber em quanto tempo o móvel B ele atinge esses 6 metros por segundo. Aí eu vou precisar da equação da velocidade do móvel B. VB vai ser igual a V0B mais A de B vezes T. Então, a equação da velocidade de B vai ser igual a
velocidade inicial de B é 10 metros por segundo, né? A aceleração de B é menos 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o T. Então, para que o móvel B atinja 6 metros por segundo, quanto tempo vai demorar? Então, 6 vai ser igual a 10 menos 2 vezes T. Então, 2T é igual a 10 menos 6. 2T é igual a 4. T. Ô, professor, onde foi que ele pediu tempo 6? Oi? Tempo 6, não. Ele não pediu tempo 6. Tem tempo 6 aqui. Eu quero saber a velocidade. Eu quero saber o tempo quando a velocidade é 6. Por quê? Ah, entendi. Porque eu quero saber o tempo necessário para que os atletas atinjam velocidades idênticas. Para que as velocidades sejam idênticas, a velocidade de B tem que ser igual à velocidade de A, que é 6. Por isso. Ok? Ok. Entendido? Então é isso aí, galerinha. Fizemos aí essas 10 questõezinhas. Espero que tenha ajudado. Eu vou encerrar E aqui. que uma dessas vai ter na prova também. Eu vou encerrar aqui a gravação.